Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a tia Dani está aqui para dar uma aula de história para vocês. É um capítulo novo, o Brasil dos portugueses. Por isso hoje eu escolhi essa parede maravilhosa aqui, ó, tem os mapas, né? É bem linda essa sala. Então, para a gente começar uma matéria nova. Então, galerinha, lá em 1530, quando os portugueses chegaram ao nosso país, às nossas terras, né, chamadas Brasil, eles queriam depois de encontrarem o pau-brasil, eles viram que o pau-brasil ele gerava muito dinheiro, eles exploraram muito o pau-brasil. Só que o que acontece? Depois do pau-brasil veio a cana-de-açúcar. Então, galerinha, a plantação da cana-de-açúcar ela gerava muito dinheiro, dava muito lucro. Então, nesse capítulo nós vamos falar sobre a vinda dos portugueses ao nosso país, né? O pau-brasil, e vamos entrar aí na cana-de-açúcar. A gente falou sobre a cana-de-açúcar lá nas capitanias hereditárias, que os donatários eles tinham os deveres e os direitos, né? Um dos deveres era plantar a cana-de-açúcar porque gerava riqueza. Aí que vocês vão ter uma imagem aí, que são vários indígenas aprisionados. Mas por que aprisionados? Então a tia Dani vai contar para vocês. Quando os portugueses chegaram ao nosso país, eles faziam um escambo com os indígenas, eles faziam uma troca. Só que aí o índio começou a perceber que nessa história toda, quem estava perdendo era quem? O índio. Por quê? Porque as trocas eram muito poucas. Eles tinham que trabalhar muito e ganhar pouca coisa, pouca troca. Então os índios começaram a fugir. Eles fugiam, adentravam as florestas. Aqueles que adentravam as florestas, ninguém nunca mais conseguiam encontrá-los. Por quê? Essas tribos, eles conheciam muito bem a mata. Eles sabiam andar dentro da mata. Então, os portugueses eles tinham armas, mas eles não sabiam andar no meio da mata. Então, isso para o índio era uma grande vantagem. Então, eles começaram a fugir. Então, para que esses indígenas não fugissem, o que os portugueses começaram a fazer? A aprisioná-los, escravizá-los mesmo, né? Então, vocês estão vendo uma imagem aqui, são vários indígenas, um atrás do outro, aqui, todos acorrentados, e tem algumas pessoas aqui, parece algum capitão-mor, né? Dois portugueses que tem aqui na frente. Então tem uma gravura de João Oriti Surgendas, representando o transporte de índios escravizados no século XVIII. Tenho trocado ideias aqui perguntando, ao ocupar o Brasil, a ordem da coroa de Portugal era cultivar a cana-de-açúcar. Quem você acha que fez esse trabalho? Foram os portugueses que fizeram esse trabalho de cultivar a cana-de-açúcar? Não, claro que não. Por quê? Quem explorou o pau-brasil? A mão de obra era o quê? Indígena. Então a cultivação da cana-de-açúcar também foram os índios. Só que dessa vez os índios estavam escravizados, aprisionados, tá? Na 2, em sua opinião, o que aconteceu com a população indígena após a divisão do Brasil em capitanias? Elabore suas hipóteses. Vocês podem aí falar de várias hipóteses. Por quê? Alguns fugiram, os que eram os mais bondosos, quer dizer que eles não tinham muita escolha, eles acabaram ficando. Outros se tornaram índios hostis, né? Eles lutavam para que não pegassem a terra dele, lutavam para que não se tornar um escravo, para não tornar a família dele um escravo, tá? Então são várias hipóteses. Só que aqui na nossa página 89 está falando do cultivo da cana-de-açúcar. As plantações de cana-de-açúcar elas tinham dois objetivos. Quando vocês forem nessa página 89, eu gostaria que vocês grifassem essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, do quando até a terra. Por quê? Porque é muito importante, está falando. As plantações de cana-de-açúcar tinham dois objetivos: acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros povos viessem explorar a nova terra. Então eles tinham que plantar a cana-de-açúcar. O rei, muito inteligente, porque ele doou as capitanias hereditárias, já pensando no cultivo da cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar ela ficou conhecida como ouro branco? Por que ouro branco? Porque o açúcar, as pessoas que possuíam açúcar ou só tinham aí esqueci a palavra agora, só tinha
açúcar aí era somente pessoas ricas. Por quê? O pobre nem conhecia o açúcar, ele só conhecia a cana de açúcar, ele tinha que plantar lá. Porque todo o cultivo ia para a Europa, eles exportavam, né? Ou então eles iam para as pessoas mais ricas, formavam torrões, né? Era um processo demorado, porque a cana, ela ia para os moedores, então virava o bagaço, né? Cana de açúcar, fazia o caldo, a garapa, a cana de açúcar. Então faziam-se os torrões. Quem já assistiu lá o desenho do Pica-Pau, quando ele coloca a pedrinha de açúcar lá no chazinho do senhorzinho, lá ele fala quantos torrões? Porque os torrões, o açúcar era de torrões, hoje existe também, então eram quadradinhos. Era um produto caríssimo, muito caro. Então era vantajoso o rei plantar a cana-de-açúcar aonde? Nas suas capitanias. Apesar de que somente 2 deram certo. Lembra que a tia falou na última aula lá? Das cowgirls, lembra? Então, pessoal, os donatários ficaram interessados. Por quê? Era vantajoso, eu morava lá em Portugal. Eu vinha para uma terra chamada Brasil, que eu nem conhecia, nem sabia o que se passava aqui. Por que eles vieram, os portugueses? Por causa do açúcar, por causa desta plantação, porque era vantajoso, gerava dinheiro. Eu tinha que plantar a cana-de-açúcar, eu tinha que dividir meu lucro com o rei, mas esse lucro era bem alto, porque era exportado. Então todo mundo saía ganhando. Então isso gerou um interesse muito grande com os portugueses. Foi por isso que eles saíram da terra deles, lá do país deles, de Portugal, e vieram até o Brasil. Gostaria que vocês lessem essa partezinha da página 89, porque é muito legal. O açúcar, então, era um artigo do quê? De luxo. Só quem era rico, né, que tinha o açúcar. Não era qualquer pessoa que tinha o açúcar, não, tá? Então, por esses motivos, o açúcar se tornou um produto muito procurado e muito valorizado, né? Sua produção e seu comércio eram atividades lucrativas, galera. Depois de tudo isso que a tia Dani falou aqui com vocês vão fazer a atividade 1, que é mamão com açúcar, na página 89. São 2 perguntinhas aí que é só assinalar no X. Sobre o processo de colonização do Brasil, assinale a alternativa correta. O que é colonização mesmo? A colonização foi quando os portugueses vieram, tinham os direitos e deveres, começaram a colonizar o Brasil, formar vilas, populações, então começou a formar colônias, por isso o nome de colonização, tá? Então, sobre o processo de colonização do Brasil, assinale a alternativa correta. Vocês vão ler a A, B e a C, vai ver como tudo isso que a tia Dani explicou para vocês vão assinalar aí, tá? A 2. No século XVI, utilizava-se o açúcar como remédio e também para adoçar alimentos, por isso ele era um produto. A, B, C ou D. Isso a tia Dani também esqueceu de falar, que o açúcar era usado nas boticas. Farmácias eram chamadas de boticas na época, né? Então o açúcar era usado, era melado para tosse, para gripe, ele era muito usado, por isso também ele era um produto de muito lucro. Bom, galerinha, nossa aula de história então vai ficar por aqui. Vocês terão que fazer a página 89, atividade 1 e 2, que é só de assinalar. Mamão com açúcar, tá bom? Um beijo, um queijo e bye bye!